Pais, vocês estão se perguntando se está na hora de desfraldar a criança e como realizar o desfraude na prática, de forma gentil? Então este vídeo é para vocês. Meu nome é Lorena Fávaro, sou médica pediatra e neste vídeo vou explicar quando a criança está pronta para realizar o processo de desfraude e como desfraldar a criança de modo gentil e respeitoso. Dividi o vídeo em duas partes. Na primeira, vou falar em quais sinais de que a criança está pronta para seguir com o desfraude vocês precisam atentar. E depois, como fazer, na prática, desfraude diurno e noturno para a urina e também para as fezes. Antes de tudo, é importante dizer que a criança é a principal responsável por esse processo, que está intimamente relacionado ao seu desenvolvimento e ao seu amadurecimento. Para adquirir essa habilidade, a criança precisará estar preparada e, como outros marcos de desenvolvimento, não deve ser acelerada ou forçada. É necessário que ela aprenda a reconhecer a sensação de que precisa esvaziar a bexiga e o intestino e também compreenda como e onde fazer. Por isso, tanto o início precoce, muito cedo, sem os sinais de prontidão, quanto o atraso podem acarretar consequências negativas. Desse modo, a retirada da fralda é guiada pela criança, que apresentará sinais de que está pronta para essa etapa, o que tornará o processo mais prazeroso e sem traumas. E quais sinais mostram prontidão para o desfraude? A criança apresenta equilíbrio para sentar, sem apoiar a coluna, andar, pois precisa se deslocar até o banheiro e consegue ficar sentada por um período, pensando que precisa ficar até terminar a micção, a evacuação. Reconhece e nomeia o que é xixi e o que é cocô e compreende a utilidade do banheiro e do vaso sanitário. Consegue retirar e colocar as próprias roupas, pois precisará, por exemplo, abaixar e levantar as calças. E aqui uma orientação que ajuda muito é vestir a criança com roupas fáceis de descer e levantar. Avisa que está fazendo xixi ou que acabou de urinar ou evacuar e demonstra incômodo com a fralda suja. Compreende onde é o lugar de cada coisa, lugar de xixi e de cocô é no vaso. E para o desfraude noturno, para seguir com o desfraude noturno, o maior sinal é a criança estar acordando com as fraldas secas. Quando a criança passa a fazer todas as eliminações no vaso e fica mais de uma semana sem sujar a fralda, você pode falar com ela. Já faz mais de uma semana que você não suja a fralda. Quer tentar usar a cueca, a calcinha? Isso será, portanto, quando ela conseguir identificar a necessidade de esvaziar a bexiga ou o intestino e controlar essa necessidade até o momento oportuno de eliminar. A criança adquire, na sequência, o controle noturno das fezes, seguido pelo diurno, posteriormente, o controle urinário diurno e, por fim, o controle urinário noturno. O controle urinário noturno acontece, em média, 1 ano depois do controle urinário diurno, podendo acontecer até por volta dos 5 anos. Habitualmente, o desfraude diurno acontece por volta dos 3 anos, mas, reforçando, é uma aproximação, levando em conta quando a criança apresentará os sinais de prontidão. Portanto, pode acontecer antes ou depois, e não tem um tempo predeterminado para durar o desfraude. A criança precisa aprender a entender o que está sentindo, e esse processo é individual, depende de cada criança. Então, não cabe comparar ou generalizar. É fundamental que o vaso sanitário esteja equipado com um redutor de assento e com uma escadinha ou qualquer outro objeto que sirva como um apoio adequado para os pés, de modo que os pés não fiquem soltos no ar. Esses 2 pontos são essenciais para que a criança consiga se sentar e se sinta segura para relaxar a pelve e eliminar a urina
e as fezes. A criança deve ser estimulada a ter uma alimentação rica em fibras e com ingesta abundante de água. Além de todos os benefícios, esse hábito auxilia para evitar o ressecamento das fezes. E aqui um ponto de atenção: se a criança estiver ressecada, constipada ou evoluir com constipação intestinal durante o processo de desfraude, deverá ser resolvida a constipação antes de seguir com o processo de desfraude. Isso porque seguir com o desfraude, a criança estando ressecada, pode gerar trauma associado à dor para evacuar, podendo evoluir com o comportamento de reter as fezes, até agravando o ressecamento e regredindo as etapas do desfraude, ou evoluindo com perdas e escapes. Então, sempre converse com seu pediatra se a criança está ressecada antes de seguir com o desfraude. Uma orientação que ajuda muito é valorizar a rotina para usar o vaso sanitário, aproveitar os horários após as refeições, para a criança ficar sentada no vaso sem pressa, pode ajudar e muito para estabelecer o hábito intestinal. O importante é que o desfraude seja feito de forma natural e tranquila. Não force ou ameace a criança. Punição e castigo só irão atrapalhar. E tenha paciência. Acidentes farão parte do processo de aprendizado. Compartilhe este vídeo com outros pais que têm dúvidas sobre como e quando desfraldar a criança, e não deixe de se inscrever no canal para acompanhar mais conteúdos como este por aqui. Até o próximo vídeo no canal.